O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Jesus, vencedor do pecado e da morte, depois da sua ressurreição, vai encontrar os discípulos que se afastavam de Jerusalém para dirigir-se para Emaús. Eles, decepcionados, desanimados, frustrados com tudo o que aconteceu, tinham perdido toda a esperança. E Jesus não quer ver os seus seguidores, seus discípulos, se afastar do ideal. Por isso, ele tomou a iniciativa de encontrar os seus discípulos para reanimar, para fortalecer esta fé, esta confiança. Jesus os alcançou. Jesus se pôs a caminhar com eles. Jesus os ensinou. Jesus reanimou a fé dos seus discípulos. Esse encontro de Jesus ressuscitado com seus discípulos tem a estrutura de uma santa celebração eucarística. Quando nós participamos da Santa Mesa da Eucaristia, nós realizamos o duplo encontro. Encontro com Jesus na Sagrada Escritura. O próprio Jesus nos ensina, o próprio Jesus nos explica, ele nos ilumina com a sabedoria das Escrituras e o próprio Jesus parte o pão. O próprio Jesus nos alimenta, ele age na pessoa do sacerdote. E assim, quando ele caminhava com seus discípulos, começou a explicar todas as Escrituras. O que acontece? O coração dos discípulos começou a arder. Ao entrar em contato com a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos ficar as mesmas pessoas. O nosso coração deve arder com esse encontro com o Senhor Jesus. Assim como os 12 discípulos de Emaús, nós também hoje estamos talvez passando por momentos de crise, crises espirituais, crises sociais, crise de identidade. E o Senhor Jesus toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Agora, o que se espera de nós é de descobrir esta presença amiga, esta presença que nos conforta, presença de Jesus Cristo ao nosso lado. Percebemos que os 2 discípulos não reconheceram Jesus de imediato. Precisou que Jesus parte o pão para que eles possam
reconhecer o Senhor Jesus. É isto que nós somos convidados a fazer. Fazer a experiência da proximidade, fazer a experiência do encontro com o Senhor Jesus na palavra e na Eucaristia. Santo Saturnino dizia: sem a Eucaristia, o cristão não pode viver. E pela Eucaristia que os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram o Senhor Jesus. E o Senhor se apresenta a nós cada dia e em cada celebração eucarística e de modo particular nesse tempo da Páscoa. Ele quer fortalecer a nossa fé para que nós sejamos testemunhas. Depois de encontrar o Senhor Jesus, depois de partir o pão, os 2 discípulos voltaram depressa para Jerusalém. Aqueles que se afastavam de Jerusalém por decepção, voltaram todos animados, todos alegres para anunciar, para testemunhar diante dos outros que realmente o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Somos nós hoje esses discípulos que devem anunciar, que devem testemunhar estas maravilhas do Senhor Jesus. Além do Cleófas, outro discípulo não está identificado nesse evangelho de hoje. Eu peço que cada um coloque o seu nome no lugar deste segundo discípulo. Que cada um faça nesta noite esta experiência de se alimentar com a palavra de Deus, de deixar esta palavra tocar a própria vida, o coração e fazer esse coração arder. Que não sejamos frios diante da palavra de Deus, que nós nos deixamos transformar pela palavra de Deus. Um dizia a outro: o nosso coração não estava ardendo enquanto ele nos falava. Como está sentindo o teu coração neste momento em que Jesus está te falando? Como está sentindo o teu coração neste momento em que talvez você está enfrentando as decepções diversas da vida, mas Jesus está te dizendo: meu filho, minha filha, tenha coragem, não desanimes. Se eu venci o pecado, se eu venci a morte, eu sou capaz de vencer contigo todas as tuas tribulações. Por que nós duvidarmos? Por que nós continuarmos decepcionados? Deixamos-nos tocar por Jesus. Acolhemos Jesus no nosso coração através da Eucaristia e deixamos que Jesus possa fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa história, para que nós nos tornamos mensageiros, testemunhas do Senhor Jesus. Pedro e João, depois desta confirmação que Jesus é vitorioso sobre a morte, eles saíram. Entrando no templo, encontraram um paralítico de nascença. Esse paralítico pedia esmola, mendigando, e estendeu a mão para Pedro e João, pedindo esmola. Mas estes deram muito mais do que esmola. Eles deram algo superior: a caridade, o amor, a compaixão para com aquela pessoa transformou toda a história, toda a vida daquela pessoa. Pedro segurou na mão desse paralítico e o fez levantar. Em nome de Jesus, nós vamos te dar o que temos. Levanta-te. Meus irmãos, minhas irmãs,
Nós que partilhamos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, devemos ser caridosos, solidários com os nossos irmãos e irmãs. Não tenhamos medo de esbanjar o amor que Deus nos revelou, que Deus nos manifestou. Não tenhamos medo de esbanjar a caridade para com os nossos irmãos e irmãs. Hoje tem muitos peregrinos que estão caminhando nas nossas ruas em busca de uma palavra de conforto, ou em busca de uma palavra de consolo, mas nós às vezes nos ignoramos. Até Jesus não foi percebido pelos 2 discípulos de Emaús. Às vezes nós esquecemos que Jesus é presente naquela pessoa. Portanto, nesta noite, tomamos uma opção diferente de enxergar em cada pessoa, em cada irmão e irmã, a presença de Jesus. Que não sejamos indiferentes, que não sejamos testemunhas vivas do amor de Jesus Cristo para com a humanidade, e que nós sejamos esses canais para transmitir a graça, a misericórdia de Deus para os nossos irmãos e irmãs, particularmente os mais necessitados. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós, para que sejamos discípulos fiéis, testemunhas da ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.